Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos aí estejam bem. Quem tá falando é a Simone Felic e seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, não esquece, se inscreve e também deixa o seu like. Faz esse carinho. E hoje eu vou fazer uma seleção de plantinhas em formato de arvoreta. Nossa, elas são tão lindas, né? Seus formatos, suas texturas, as folhinhas pilosas ou coloridas, todas elas têm um charme especial. Olha, nossa, não tem como não se apaixonar por essas meninas. Aí eu vou começar por essa menina linda aqui, ó, que é um Eônio avorte, tá muito grandão, olha só. Tá lindo, é uma planta super fácil de cultivar. Quando eu comprei ele, eu comprei uma mudinha só, tipo uma roseta assim, ó, em mercado. Aí depois no próximo mês eu vi que tinha mais, aí eu fui comprando mais e era uma plantinha assim bem comum de se achar em supermercado. Agora eu não percebo mais, talvez também é porque eu também não estou mais procurando, né? A gente tem que cultivar o que a gente dá conta também, né? Não adianta a gente se encher de planta e aí não dá conta de cuidar, né? Então, essa plantinha aqui, ó, se você achar, olha, compra, adquire, porque é uma plantinha assim hiper mega fácil de cultivo. Então, vamos para a próxima, que tem várias nessa seleção que são super fáceis de cultivar. Nesse arranjinho aqui tem a Butterfly, que forma uma arvoreta muito linda. E como o vasinho aqui, ó, é um pratinho de bolo, ele é bem rasinho, ela não cresceu muito. Eu amei esse tamanhico dela, ela cresce bastante, ela chega a quase 1 metro se ela tiver um vaso bem espaçoso. Mas aqui ela tá bem apertadinha, junto com essas equevérias aqui, ó, ficou um arranjo super fofo e ela não cresceu muito. Então, se você não quiser que a sua plantinha cresça muito, limite o tamanho do vaso para ela, que aí ela não cresce muito e também não ocupa muito espaço, né? Muito fofa, apesar de não estar com nenhuma mudinha nas folhas, que são variegatinhas, né, variegadas, e elas ficam muito mais bonita com as mudinhas bem clarinhas nas pontinhas das folhas, mas tá linda do mesmo jeito, olha só. E como é uma seleção de arvorezinhas, vamos para essa Adenium arabicum aqui, que eu vou ter que logo mudar o vasinho dela. Olha só, muito linda, fácil de cultivo. Ela tá sentidinha, mas logo ela melhora depois de receber um substrato novo, receber uma adubação, né? Tem outra aqui que também tá aqui do ladinho, que é uma planta linda, também é uma Adenium. E olha só o formato dela, como é bonito, parece o corpo de uma mulher, né? Ela até tá querendo florir, não sei se vai florir, até já tem um botãozinho ali que abortou. Mas vamos esperar e aí, se florir, eu mostro para vocês. Outra que faz arvoretinha também é essa daqui, é a Kalanchoe Chocolate Soldier. Muito linda, com as folhinhas pilosas, fácil de cultivo. Tá insistindo em dar flor aqui, ó, mas eu quero que ela dê mudas. Mas mesmo assim é super fácil de fazer mudinhas dela. É só pegar a folhinha, partir ao meio e deixar ali no substrato, que aqui na parte que quebrou, ela dá mudinhas. Então vamos colocar aqui para ela dar mudinhas para mim. É uma planta linda. Olha só. Olha a coloração dessa planta, que incrível! E aqui no jardim eu tenho essa plantinha aqui maravilhosa, que é, se eu não me engano, é um senécio azul. Eu acho que ele é um Mandraliscae, eu vou deixar na edição do vídeo. É uma planta muito linda, ele tá meio monstruoso, olha só. Ele forma esses caules assim lenhoso. Eu tenho que fazer uma limpeza das folhas assim, ó, deixar ele limpinho.
muito lindo. A coloração dessa planta é incrível, gente. Aqui ele tá dando mais uma floração. Ele floriu bastante no inverno. Olha só, aqui eu cortei as hastes florais que ele deu. Muito fofo. Tem o outro aqui, ó. É uma planta assim linda. Olha, fica maravilhosa no jardim. E aqui eu tenho o meu Eônio Kiwi. Olha só que maravilha que tá ele. Esse aqui também, olha só, esse aqui é o Decorum. Muito fofo. Olha só, fazendo gracinha. Coloquei ele aqui para refugiar ele um pouquinho da chuva, porque os meus eônios estavam com um probleminha nas folhas. Devia ser algum fungo, né? Porque ele é muito sensível a fungos. Esse daqui era o que mais estava feinho, então eu não queria que molhasse as folhas, eu quero que ele se recupere bem. Aí eu fiz aplicação de sulfato de cobre, de enxofre, mas eu acho que eu ainda vou fazer uma aplicação de fungicida nele para dar uma curada nele bem, porque ele ainda não está bem bonito do jeito que eu quero, como esse daqui, ó. Olha só que lindo que tá esse. Até tá dando mudinhas aqui, ó. É muito linda essa planta. É uma planta assim comum, você encontra em supermercado e ela é de uma beleza, olha, incomparável. Ela é maravilhosa. Aí aqui, essa daqui já tá praticamente recuperada. Mas é que é assim, né? A gente leva tempo para salvar uma plantinha, né? Quando elas ficam doentes, olha, a gente tem que se empenhar muito em recuperar ela. Então, essa daqui, ela deu problema, provavelmente era algum tipo de fungo, era um monte de manchinha preta. E aí eu consegui recuperar. É uma planta assim, olha, não é difícil de cultivo, porém, quando falta sol muito tempo aqui, começa uma semana nublado, aí depois dá um dia de sol, então é muito pouco para o cultivo das suculentas. Então, olha só. É hora do like e hora de se inscrever, né, mãe? É hora de se inscrever. Esse pessoal não se inscreve no canal da mãe. Poxa, se inscreve, pessoal. Né? Se inscreve no canal da mãe. Não custa nada, é de graça. E vocês vão ter conteúdo aí gratuito. E ainda vão ver esses pets lindos aí, ó. Não custa nada. Então, pessoal, essa daqui é mais uma arvoretinha linda aqui da coleção. Aí eu já vou mostrar esse aqui, que é o meu Pachypodium. Tá um pouquinho sentidinho, é uma arvoreta também, já tá bem grandona, ó. Faz tempo, já devo ter essa plantinha há mais ou menos, eu acho que uns 3 anos, essa plantinha aqui. Nunca incomodou, aí eu resolvi esse ano trocar de lugar. Aí ele vai ficar aqui o ano inteiro sendo cultivado aqui na frente da casa onde tem mais sol, porque ele é muito fofo e gosta muito de sol. Eu acho que ele vai muito melhor assim com umas 10 horas de sol. Outra plantinha que também forma arvoreta é essa daqui, ó, que é a Echeveria pulvinata. Olha a beleza dessa planta. A coloração tá incrível, tá saudável. Olha, tá um luxo ou não tá essa plantinha? Não tenho muito o que falar sobre o cultivo dela, a não ser regar abundantemente a sua suculenta quando o solo estiver totalmente seco e sol, muito sol. Com essas duas diquinhas você vai ter sucesso garantido com as suas suculentas. E aqui eu acho que eu posso deixar essa crassula aqui de folha fina também como arvoreta, né? Ela tá bem comprida.
A parte que está cortada, ela perfilhou outras mudinhas, muito, muito linda, também fácil de cultivo, porém muito, mas muito sol, até mesmo no verão, gente. Ela é uma planta que gosta muito, muito de sol e assim, sem filtro. Eu coloquei esse vasinho aqui no final do verão e ela se deu muito, muito bem aqui, sem ter feito a adaptação. Mas lembrando que o meu sol aqui às vezes não é tão forte, então eu acabo fazendo isso, colocando algum vasinho de plantinha em um local que tenha mais sol, sem fazer adaptação, e elas continuam sem sentir, não queimam, pelo contrário, elas ficam super bem. Mas se você mora num local muito quente, vai fazendo a adaptação bem aos pouquinhos. Essa daqui é uma suculenta rara, olha ali, embaixo do banco. Ai, meu Deus! Então eu acho que dá para eu deixar mais essa plantinha aqui como arvoreta, né? Muito, muito linda. Outra plantinha que tá muito, muito linda é essa daqui, a Echeveria multicaulis. Olha como ela tá fofa. É claro que não era para ter tanto espaçamento assim nas folhas, mas mesmo assim ela forma assim a arvoreta. Mas é que aqui o sol estava meio escasso, aí ele vai e volta, não é um sol constante. Então hoje mesmo o dia é para previsão ser nublado, não chove, mas fica nublado, então fica assim. Aí acaba que as plantinhas estiolam um pouco, mas essa daqui eu já vi plantinhas de amigos que ela fica assim em arvoreta, muito, muito fofa. Eu comecei com uma arvorezinha só e aí fui multiplicando, cortando as mudinhas que dava no caule dela, e aí ó, tá praticamente cheio o meu vasinho. Outra plantinha muito, muito linda é essa crassula aqui, ó, muito fofa, a crassula oblíqua variegata. Ela até tá com as pontinhas ali um pouco vermelhas. Uma plantinha super fácil de cultivo, linda e olha, acrescenta muito a sua coleção. E é uma plantinha barata, não é cara não. Fofa, né? Aqui, essa parte aqui, ó, que vocês estão vendo aqui no vídeo, foi cortada aqui desse tronquinho ali, ó, daquele corte ali, já está enraizado e é assim que ela se multiplica, cortando os caulezinhos e plantando. Muito, muito fácil multiplicação. Não adianta tirar folha, tá? Para os novos aí que estão cultivando suculentas, não adianta retirar folhas dessa plantinha. Pode acontecer sim de brotar, mas é muito mais fácil você esperar os galinhos crescerem e você ir tirando e replantando no mesmo vaso como eu fiz aqui. Outra plantinha que está em formato de arvoreta é essa menina linda aqui, a Sedeveria Holly ou nuda. Muito fofa, fácil de cultivo. Olha só a minha como que tá. Ela encheu de uma rosetinha que eu comprei, ela encheu. Eu devo ter essa plantinha por volta de 1 ano e meio a 2. Se eu não me engano, olha, ela tá chegando a 2 anos aqui na minha coleção. Ela chegou, o vaso acabou caindo, aí eu tive que fazer uma poda nela, e aí essa outra aqui é uma plantinha separada. A mais antiga é essa grande aqui, ó, tem 2 pezinhos plantados, mas que originaram de uma única roseta que eu comprei. É uma planta linda, 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 e olha só a arvoreta que ela dá. Aí aqui também tem uma outra pertinho, que é a Angel, também dá em arvoreta. Olha só como ela está, muito fofa. Aqui ela tá com cochonilha, até por isso que eu resolvi tirar ela lá de trás, porque às vezes na parte da manhã não tava dando sol, o sol vinha só na parte da tarde, então eu resolvi trocar ela de lugar. Então faça isso, tire o seu vasinho do lugar, dê mais sol, que não tem problema, você tá tirando elas para colocar em um local que dê mais sol.
elas até vão te agradecer. Então essa daqui é a Echeveria Angel, também da arvoretinha, cresceu bastante. Logo até vou ter que fazer o replante e aqui eu vou ter que resolver esse probleminha aqui, ó. É a única roseta que eu tô vendo aqui que está com cochonilha. Ela até tá um pouquinho escondida pela folhinha da roseta maior ali, ó. Mas as outras estão todas saudáveis. E aqui eu quero mostrar para vocês a minha pálida. Olha só como ela tá com as hastes florais. Ainda não abriu, eu quero deixar essas flores abrir totalmente, apesar de que eu já notei que ela tá definhando, tadinha. A roseta aqui, ó, tá muito sofridinha, mas ela tá dando outras mudinhas aqui. Aí futuramente eu vou fazer a poda, vou replantar aqui no vaso, vou podar a roseta maior também, vou cortar essas hastes, mas eu quero ver as flores e aí futuramente eu mostro para vocês elas abertas e quem sabe até eu faço a poda com vocês dessa roseta linda, 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 que deu esse monte de haste floral aqui, ó. Deixa eu ver. E tá demorando para abrir, mas é uma planta assim muito, muito generosa que formou essa árvore aqui, ó. Olha só que linda! Outra em arvoreta é essa Calanque aqui, a Orgialis, que tá demorando para abrir as florzinhas, muito, muito. As flores são lindas, gente. Olha só os botõezinhos aqui já tá um luxo, né? Olha só. As folhas dela também são muito, muito lindas, forma uma arvorezinha, olha só. Deve ter mais ou menos 1,5 m aqui na minha porta. Muito, muito fofa, já tá com caule assim bem lenhoso e também fácil de cultivo, gente. E aqui eu tenho a Calanque tomentosa. Olha só que linda que é essa plantinha. Muito, muito fofa, também fácil de cultivo. A próxima, a Bearte, que logo vai dar floração também fácil cultivo, se multiplica muito, muito fácil por folha, quebradinha como eu mostrei para vocês a Chocolate Soldier, e também por estaquia. E aqui, ó, eu tenho a outra parte daquela crássula que eu mostrei para vocês. Olha só, eu fiz a poda e na poda, olha só, ela emite outras mudinhas. Muito, muito show esse método de reprodução de poda. Olha, é o meu preferido. E aqui eu tenho a Súpia. Olha só que plantinha mais fofa. Linda, linda, linda. Se multiplica cortando galinhos também, por estaquia. Muito fácil cultivo. Mas essa daqui não fica ao ar livre. Ela fica aqui sob o beiral da minha varanda. Mas claro, quando chove forte, quando dá assim tipo aquelas tempestades, aí acaba molhando. Aí eu não preciso regar, né? Menos trabalho. E aqui eu tenho o Sedum cuspidatum, que era para ficar pendente, mas ele formou uma arvorezinha e tá muito, muito fofo. Eu amei ele assim desse formato. Ao invés de ficar pendente, ele ficou árvore. Eu gostei muito mais dele dessa forma. E aqui a Crassula ovata Gollum. É uma plantinha muito, muito comum. Linda, 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 fácil de reprodução, mas para desenvolver esse caule lenhoso aqui demorou muito, muito tempo. Esse vasinho aqui eu devo ter por volta de uns 3 anos a 3 anos e meio, se não mais, gente. É que eu não anoto, né? Deveria anotar, né? Mas se eu não me engano, olha, eu devo ter uns 3 anos e meio essa plantinha do jeito que tá aqui. Aí, aqui pertinho, tem a nodulosa, que também forma a arvorezinha, muito, muito fofa, olha só. Muito, muito linda, não é tão fácil de cultivo, ela é muito exigente em sol, então volta e meia eu tenho que fazer aquela misturinha de vinagre para tirar essas manchinhas aqui, ó, de fungo que dá nela, dá esses mofinhos aqui nela, ó. Mas é fácil de controlar se fazer assim, ó, já no início.
E aqui eu tenho duas plantinhas, que uma é a Undulatifolia e o meu arbóreo, né? O meu eônio, que não poderia ficar de fora dessa seleção. Também são arvorezinhas, são lindas. Essa daqui é fácil de cultivo. Agora essa daqui já me deu algum lé, foi meio difícil para mim. Mas é uma planta assim, olha, maravilhosa, que você deve tentar sim cultivar. Porque às vezes eu posso ter dificuldade, mas você não, né? Então tenta aí e depois deixa aí nos comentários se você conseguiu cultivar sem problema nenhum essa plantinha maravilhosa. Outra plantinha maravilhosa é a Nikai, que agora ela tá em floração. Deixa eu mostrar aqui. Olha que linda que ela tá. Essa haste floral deve ter, olha, mais ou menos 1 metro. Eu vou mostrar uma outra para vocês aqui, que está um pouquinho mais baixa, para mostrar as flores dela. Linda, linda, linda essa planta. Infelizmente ela morre depois da floração, então ela precisa de um vaso grande para ela poder dar as mudas na base da planta mãe. E aqui nesse vaso eu tenho a Nikai, que está em floração, ela já deu essas outras mudinhas, e também tenho o Crassicissimus, que é um senécio muito, muito lindo. A coloração das folhas dele é muito, muito charmosa. E esse focinho também é muito charmoso, né? Muito charmoso, né? Olha só a floração da Nikai, que linda! Aqui ela tá no chão, o vaso, então tá um pouquinho mais fácil de eu mostrar para vocês. Linda essa floração. Infelizmente a plantinha morre, mas faz parte do ciclo dela, né? Deixa eu encaixar a folhinha ali para segurar essa haste, que senão ela atrapalha na entrada do meu portão aqui. O vídeo tá super, hiper, mega longo, gente, desculpa, tá? Vou tentar dar uma acelerada. Aqui eu tenho a Crassula rogersi, que também formou uma arvorezinha. Aqui o Adromiscus, que também, olha só, formou uma arvorezinha, o caule todo peludinho. Lindo, lindo, lindo essa plantinha. Já faz, olha, já faz muitos anos aqui na minha coleção essa plantinha. E aqui a Rhombopilosa, que está nessa latinha de energético, que também formou uma arvorezinha muito, muito linda. Tem na verdade aqui 3 mudinhas, ó. Essa mudinha menor, ela originou dessa outra plantinha aqui, porque eu na verdade só plantei 2 aqui na latinha. E essa cristatinha aqui também, que agora eu esqueci o nome, vou deixar na edição do vídeo o nome dela. Também formou uma arvorezinha, olha só, tá muito linda também. E eu achei que vale a pena mostrar nessa seleção. Não sei se dá para considerar esse aqui arvorezinha, mas tá bonitinho e eu acho que eu vou incluir também nessa seleção. Muito, muito lindo. Esse daqui é um Delosperma equinatum. Até tem uma aranhinha ali, ó, fazendo parte. Muito lindo. E ele é fácil de cultivo, sim. Gosta mais de umidade do que outras suculentas. E aqui a Cotyledon tomentosa, não podia ficar de fora essa menina linda, né? Olha só meu vasinho reciclado de água sanitária. Muito, muito linda essa plantinha. Deu uma chamuscadinha aqui, não sei porquê, mas eu vou resolver o probleminha dela. Muito fofa. E para mim aqui ela é fácil de cultivo. E aqui a Diminei Tenium, muito, muito fofa. Eu não sabia que ela formava arvoreta. Ela vai originando novas rosetas e vai formando essa arvorezinha linda, linda, linda. Ela tá branquinha assim por causa do enxofre que eu passei recentemente nela. É uma planta também fácil de cultivo, mas muito exigente em sol. Ela está sendo cultivada aqui no jardim. E aqui a Portulaca afra variegata, que é muito, muito fofinha, junto com essa crassula aqui, que também está em arvorezinha. Mas olha, essa variegatinha aqui tá um luxo ou não tá? E para finalizar, o Sedum dendroideum, que é uma planta linda, fácil de cultivo, está sendo cultivado ao tempo nesse vaso grandão. Olha só, ele cresce bastante. Olha como que ele
como ele forma arvoreta. Muito, muito lindo, fácil de cultivo. Ele fica bem vermelho, mas o meu nunca ficou. Nunca tirei ele aqui do lugar. Deveria tirar e colocar lá no jardim, né? Onde bate mais sol. Mas resolvi deixar ele aqui mesmo. E ele está saudável. É uma planta fácil de cultivo. Não deu problema nenhum, apesar de não estar tomando mais sol do que deveria, porque ele fica aqui no chão, né? Então, acho que ele poderia tomar sim mais sol para ficar mais colorido, mas tá saudável, tá bom. Então, é com ele que eu vou finalizar essa seleção de plantinhas em formato de arvoreta. Espero que vocês tenham gostado dessa seleção. Se você ainda não se inscreveu ainda no canal, se inscreve e deixa o seu like aí. E agora, vendo aqui, eu acabei achando o Barbetônicos. Então, vamos finalizar com esse daqui, né? Que também é uma planta muito, muito linda e também fácil de cultivo e que ama o sol pleno. Então é isso, pessoal, vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Tchau, tchau!